Olá pessoal, dando continuidade, certo, à nossa última aula que foi um conteúdo falando sobre a parte introdutória, né, dos grupos de plantas, eu vou falar aqui nessa aula sobre a classificação das plantas desde quando ela surgiu e até os dias atuais, tá certo? Bem, a primeira vez na história que se notificou sobre classificação de plantas foi com o grego Teofastos, certo? Que ele era aluno de Aristóteles, tá certo? Então é o seguinte, naquele contexto de tempo, né, e de plantas que existiam, e principalmente ali naquela região onde ele vivia, né, na bacia do Mediterrâneo, ele fez uma série de observações e passou a fazer a primeira classificação conhecida na história. Certo? Isso só foi mais notificado mais recentemente, né, com Linneu, que ele fez a classificação mais completa, né, e essa de Linneu ela é utilizada até hoje como uma base maior, tá certo? Então Teofrastos, né, ele fez isso porque ele se dedicava a cumprir apenas com a parte vegetal, ou que eles consideravam que era vegetal, e Aristóteles ficava com os animais, tá certo? Era uma classificação não tão restritamente científica, né, porque a cada etapa da história a ciência se baseia com o que ela pode, com os argumentos que ela tem, né, e com as estruturas que ela tem para trabalhar. Mas, mesmo assim, né, em termos científicos, dá para louvá-los por essa iniciativa. Então, foi uma classificação, digamos que 40% efetiva no contexto científico, mas isso aí dá para ser muito bem apreciado. Então é o seguinte, os critérios de classificação, né, de lá para cá, eles divergiram bastante, certo? Os critérios atuais, por exemplo, eles são feitos por cientistas, né, muito da área, né, dessa área de classificação, certo? E eles levam em conta pelo menos três aspectos, certo? Como, por exemplo, os aspectos morfológicos, né, que são as características externas, né? Os aspectos anatômicos, que é o funcionamento interno das estruturas, né? E mais ainda, mais precisamente, e mais ultimamente falando, os aspectos moleculares, que é a informação genética. Essa da informação genética é mais plausível, por quê? Porque vai colocar criaturas dentro de um mesmo patamar, né, genético, e isso é muito mais aproximativo, né, do que meramente uma visão superficial das estruturas. Tá ok, pessoal? Então essa é a classificação das plantas, ela tem todo esse roteiro, né? Aí aqui nesse outro lado, isso aqui, gente, é na página 95 do livro, certo? 94, 95. E nós temos aqui os grupos de plantas, eles são, como eu já tinha falado no conteúdo que eu coloquei para vocês, eles são em quatro, tá certo? Então são as briófitas, pteridófitas, aqui são as briófitas, vou falar sobre ela, né? E tem as pteridófitas, que é um grupo imediatamente, evolutivamente falando, posterior às briófitas, tá certo? Temos as gimnospermas e angiospermas, certo? São os quatro grandes grupos que povoam, de plantas, né, que povoam todos os lugares possíveis da Terra, certo? Inclusive também em ambientes aquáticos. Bem, sobre as briófitas é o seguinte, é um grupo de planta pequena, inclusive eu vou indicar para vocês, eu tenho uma aula sobre as briófitas, né, sobre os musgos, certo? Então é um grupo de plantas pequenos, bastante adaptativo, certo? É muito antigo, e o que mais caracteriza nele é a ausência de vasos condutores, certo? O que são esses vasos condutores, né? É o sistema xilêmico, né, e floêmico, que é o sistema de condução de seiva. Como são plantinhas muito pequenas, certo? Não há essa necessidade. A água ela passa para todas as células por um processo bem simples de difusão, certo? Então não há a necessidade desse bombeamento de fluidos, certo? Tanto de baixo para cima como de cima para baixo, até porque elas têm uma dimensão muito pequenina, certo?
Elas também não têm sementes, tá certo? A sua forma reprodutiva é completamente diferente, é por esporos, elas não possuem sementes e nem sequer frutos, né? Então são plantas muito simples, porque o aparecimento de sementes e o aparecimento de frutos, esse é um dado evolutivo, é um ganho evolutivo, certo? Quanto mais complexa for uma estrutura de um ser vivo, mais ela nos indica que ela foi um ganho evolutivo, certo? E não é uma coisa que se tinha em um passado geológico muito distante, certo? Então, olha, aqui também, se ela não tem sementes, ela também não vai ter flores e nem frutos, tá certo? Eu vou fazer aqui essa breve leitura para que a gente faça um pequeno resumo sobre a sua forma de reprodução, tá certo? Popularmente conhecido como musgos, né, as briófitas costumam formar um verdadeiro tapete em locais úmidos. Elas precisam dessa umidade, tá certo? Por isso que elas não conseguem viver em locais com estresse hídrico, tá certo? Além dos musgos, elas englobam as hepáticas e antóceros, que são dois grupos, né, dentro desse grupo maior que é o musgo, certo? O grupo das briófitas é formado por plantas geralmente pequenas, de poucos centímetros de altura, certo? Existem algumas regiões da Europa, né? Existem espécies de musgos por lá que são um pouquinho maiores, né? Eles, sabe, tem uma alturinha até mais ou menos assim sabe, chega a 10 centímetros, até mais, tá certo? O tamanho exato eu não me recordo, mas eles são bem maiores, certo? E por falar em musgos, lá no Japão, que é um pessoal que gosta muito de jardins, de jardinagem, eles lá cultivam, certo? Musgos, né? É muito importante o cultivo de musgo, por quê? Porque lá eles têm aquela técnica de fazer os bonsais, né? E o musgo ele lembra muito grama, né? Já que o bonsai é uma miniatura de uma árvore, né? O musgo é uma miniatura, vamos supor assim, está imitando a grama. Então eles lá têm muito cuidado, inclusive até cultivam nos jardins deles o musgo, né? Porque eles têm essa visão de beleza das plantas, certo? São muito cuidadosos nos seus jardins. Então, como os grupos das briófitas é formado por plantas geralmente pequenas, né? Isso facilita o transporte de água por osmose, né? Que é um tipo de, como se fosse ensopando, né? A água ela passa de uma célula para outra por uma facilitação, certo? Sem haver a necessidade de um sistema condutor, certo? É como se fosse um pavio de uma lâmpada, de uma lamparina, certo? Que é embebido pela pelo querosene, né, ou pelo álcool, ou pelo óleo, né, e isso vai ensopando todo né, o percurso da fibra, né, da lã que tem nessa lamparina. Então, mais ou menos a osmose ela funciona nesse sentido, né? A água ela vai passando de uma célula para outra por uma facilitação, enquanto uma tem uma quantidade de água menor e a outra maior, certo? Então essa característica faz com que o lado menos, a parte menos com menor quantidade de água passe a sugar, né? A receber aquela água da outra célula que está, digamos assim, quase estourando de tanto volume hídrico dentro dela. Então isso é a osmose, tá certo? Então ela tem esse grupo de planta tem essa particularidade. Nas briófitas, certo? Existe o gametófito. Gente, o gametófito é essa estrutura aqui da parte inferior da planta, certo? Esse gametófito, gente, ele tem vida livre, ele é fotossintetizante e é a estrutura que observamos com maior frequência, ou seja, a maior parte do tempo da vida, do ciclo de vida dos musgos, nós vamos ver essa estrutura de baixo. Após isso é que se forma o esporângio, que ele fica em cima, né, do gametófito, tá certo? Ele fica em cima. Aliás, o esporófito, né? O esporângio é a estrutura que gera pólen, né? Grãos de pólen no esporófito. Então esse esporófito ele fica em cima do gametófito, certo? E esse gametófito ele produz gametas em estruturas denominadas gametângios. Toda essa definição de nomes a gente fica um pouco perdido por causa da semelhança dos nomes, mas isso aqui
fica a critério de sempre se pegar, de se consultar isso aqui, a não ser que o aluno mesmo ele tenha essa afinidade de memória, tá certo? Então, assim, o importante é que você saiba que há um gametófito, que é a estrutura primária. Em cima desse gametófito se forma um esporófito. Olha só o que acontece aqui. O gametângio, né, que produz gametas masculinos flagelados, certo, com caudinha, que são os anterozoides. Gente, anterozoides são nada mais, nada menos do que o equivalente dos espermatozoides. Os espermatozoides estão para os animais, assim como os anterozoides estão para as plantas. Então, são gametas masculinos flagelados, ou seja, nós estamos falando aqui de espermatozoides, certo? Só que como a gente está dentro do reino planta e é um conceito da botânica, então o nome muda levemente, certo? Então, é anterozoides. Então, é o anterídeo, né, que produz gametas masculinos flagelados, anterozoides. É o anterídeo que faz isso, certo? E o que produz o gameta feminino, que é a oosfera, é o arquegônio. Os gametas dependem da água para se encontrar. E após a fecundação, o esporófito se desenvolve, certo? Olha aqui o esporófito. Após a fecundação, ele vai se desenvolver aqui e crescer. Isso é um momento em que não é muito frequente. O mais frequente é se ver essa estrutura aqui. No vídeo que eu fiz, na aula que eu fiz, eu mostro inclusive alguns esporófitos, né, com esse esporângiozinho até branco, certo? No vídeo. Então é o seguinte, os gametas dependem da água para se encontrar, certo? Isso não acontece com os outros grupos de plantas, tá certo? Mas com as briófitas isso é muito frequente. E isso é completamente, em todos os momentos tem que haver água para que haja essa fecundação. Após a fecundação, o esporófito se desenvolve e fica ligado ao gametófito, dependendo nutricionalmente dele. O esporófito possui um único esporângio, olha aqui o esporângio, tá certo? Essa estruturazinha aqui. Estrutura responsável pela produção de esporos. Então ele vai soltar isso aqui vai, né, se fixar no substrato, no solo, lá no muro, na rocha, e toda a história vai acontecer de novo, né? Ele vai nascer, né, e vai formar o gametófito, tá certo? Então, gente, essa é a forma de reprodução, né, desse grupo muito simples de planta, né? Esse é o seu ciclo de vida, certo? Então nós temos o gametófito, né, que é a parte interna, a primeira parte dessa planta, né? E a parte reprodutiva, após quando há aqui o encontro gamético, né, surge o esporófito. Você vê aqui que ele é em cima dessa outra estrutura. Essa que é realmente a parte que vai dar continuidade à reprodução, que vai produzir esporos. Os esporos vão ser lançados no ambiente, tá certo? E esses esporos vão nascer como se fossem sementinhas, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula sobre um pouco de classificação das plantas, né? E falando um pouquinho sobre esses representantes das briófitas, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar no chat ou diretamente a mim no privado, tá certo? E até uma próxima aula.